Oi, gente, estamos de volta com mais um vídeo, mais uma aula de lettering que eu trago para vocês. Nós estamos na nossa terceira aula, já aprendemos nas aulas anteriores a fazer um grid, a escolher o grid perfeito, como que você vai dividir a sua frase, centralizar o seu lettering. Já falamos também sobre letras, quais tipos de letra você pode escolher para compor o seu lettering, a sua arte. E nessa aula a gente vai colocar um pouquinho mais de cor nessa arte. Eu vou colorir esse lettering com vocês, vou fazer alguns tipos de preenchimento, vou ensinar para vocês como que a gente chega a esse preenchimento correto, as cores que eu utilizei no lettering. Por fim, eu vou deixar ainda os materiais que eu utilizei, quais tipos de caneta que você pode utilizar. Eu utilizei algumas canetas que talvez você tenha na sua casa e sim, você pode fazer lettering com infinidade de materiais. Eu deixei também para o final os erros que eu encontrei no meu lettering, os erros que você não pode cometer, eu não quero que você cometa, por isso eu trouxe aqui para que você aprenda com eles. E aí eu vou deixar vocês com essa aula. Aproveitem! Gente, nós vamos concluir agora a nossa frase de lettering. Eu vou passar a limpo a frase, essa frase que a gente fez na semana passada. Nós estamos na terceira aula. Aqui eu vou utilizar um papel sulfite comum, tá? Tô gravando esse vídeo também, gente, em uma posição diferente da anterior. Eu percebi no vídeo anterior, e eu quero até pedir desculpa para vocês, porque ficou muito distante para você enxergar bem todas as letras. Não ficou tão legal, mas eu espero que vocês consigam assistir. E qualquer dúvida é só vocês deixarem nos comentários que eu venho aqui para esclarecer. Por isso eu decidi colocar nessa posição, que vai ficar mais perto para vocês enxergarem, para a gente ver bem detalhado, tá? Todas as letras. Como eu falei, essa aqui é uma folha sulfite comum, a gente também pode utilizar uma folha um pouquinho mais grossa, eu até prefiro, tá? Eu só não utilizei aqui porque eu não tenho ela. E aqui eu vou passar esse rascunho para cá. Para que a gente possa não perder muito tempo fazendo toda essa arte aqui novamente, eu vou ensinar para vocês uma forma da gente transferir esse rascunho aqui para nossa folha, que é onde a gente vai colorir. E aqui eu fiz um decalque utilizando esse lápis mesmo. Aqui eu usei esse lápis número 2, tá vendo? É um lápis número 2, mas eu até prefiro utilizar um outro mais grossinho, que ele tem mais grafite, ele é mais pigmentado. Esse aqui atende super bem. E aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui riscando atrás, ó, da folha. Vim riscando atrás da folha, para quando a gente fizer isso daqui, ó, eu vou passar o meu lápis aqui por cima. E aí, todo esse grafite vai vir transcrevendo aqui para essa folha. Vou mostrar para vocês agora. Aqui eu apenas passei o grafite em toda a extensão onde tem a frase. E nós vamos colocar ela aqui bem fixa para ela não sair do lugar. E eu vou utilizar aqui um clipe para isso não acontecer. Porque se ela sair da posição, pode ser que a gente não consiga colocar na posição correta, tá? Deixa eu fazer assim para vocês verem melhor. E aí, eu vou passar aqui, ó, o meu lápis por cima da letra. E olha aqui o que que vai acontecer. Tá vendo aqui, ó? Já tá arriscado aqui, ó. Esse aqui é o início da minha letra P que eu vou fazer. Eu vou fazer toda a frase e daqui a pouquinho a gente continua para colorir esse lettering. E eu vou falar também um pouquinho sobre paleta de cor, ok? Prontinho, agora a gente já terminou de passar o rascunho para a folha original. Vou mostrar para vocês como que ficou. Tá vendo? Não foram todos os mínimos detalhes, porque eu já sei mais ou menos como que eu vou concluir essas letras. Então, aqui eu só vou acertar um pouquinho com o lápis, já é bem menos trabalho do que se a gente tivesse que passar tudo novamente, fazer toda a medição da folha. Então, essa é uma forma que eu utilizo que fica bem mais tranquilo pra gente transpor o rascunho. Dessa forma também eu faço com arte em parede, que tá certo também. Qualquer outra superfície. Se você fizer em uma superfície escura, aí você tem que usar, no lugar do grafite, utiliza um giz escolar. É assim que eu faço quando a parede é preta ou quando
a folha também é preta. Eu utilizo muito, eu faço bastante lettering em placas mais escuras, né, ou folhas pretas mesmo. Aqui eu acertei alguns detalhes. Antes da gente ir para as cores, eu quero falar para vocês sobre essa faixa aqui. Na verdade não é uma faixa, é uma letra mais curva que a gente fez. Aqui a gente utiliza, deixa eu pegar aqui a folha com o rascunho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou poder riscar ela. Aqui eu fiz essa parte curva aqui, que é essa palavra aqui, professores, vai ficar nesse sentido, e aí eu fiz marcando aqui a forma, né, que forma que essa letra vai tomar, e aqui a gente fez esse desenho aqui, certo? Como que eu defino se a minha letra ela vai subir conforme a faixa ou ela vai ficar reta? Então, a gente precisa definir isso. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quando eu faço uma letra nesse sentido, imagina que eu vou fazer uma palavra subindo mesmo. Eu não posso fazer a minha palavra dessa forma. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Palavra feliz, né? Vamos imaginar que a gente vai fazer essa palavra subindo. Aqui a gente realmente tem a impressão de que as letras estão subindo, porém elas estão caindo. E não vai ficar dessa forma. Ela precisa ficar dessa forma aqui. É importante também a gente não subir tanto a letra, tá? Aqui eu até fiz bem exagerado, mas se você for utilizar em um lettering, não faça tão inclinado assim. É somente para dar uma direção diferente do tradicional que a gente está acostumado, que é o retinho, né? Isso aqui é só uma forma da gente deixar diferente as nossas letras, mas a gente não pode deixar ela tão em pé. Mas isso aqui já é o suficiente para vocês entenderem que a letra não pode ficar dessa forma. Aqui, a letra F, ela vai ficar em pé. Eu utilizo a régua. Deixa eu pegar a régua aqui. Nós vamos utilizar para ficar bem retinho, que a gente às vezes perde a noção do que tá reto ou não. E a gente vai fazer exatamente aqui, ó. Agora, a parte horizontal da minha palavra, da minha letra, na verdade, ela vai seguir conforme a linha horizontal. A minha linha horizontal está subindo. Então, essa parte aqui da letra F, por exemplo, vai subir conforme a minha linha, ó. F, aqui eu já venho também fazendo a letra E. A letra L. Feliz. Deixa eu continuar aqui a minha forma. E, ó, vem com a parte horizontal da letra Z assim, descendo. Pronto. Essa daqui é a forma correta de você fazer sua letra quando tiver uma forma inclinada. Da mesma forma aqui, ó, nesse formato curvo que eu tenho essa palavra, tá vendo? As serifas eu sempre tô seguindo a linha horizontal, tá vendo? Letra E aqui, ó, linha horizontal. Agora, na linha vertical da minha letra E, eu deixo ela bem retinha, bem em pé, do jeito que é a letra normalmente, ok? Deixem suas dúvidas aqui que eu vou responder. A próxima aula é uma aula bastante voltada para responder perguntas que vocês deixarem aqui, ou você vai estar assistindo no gravado, volta aí para você ver melhor. Aqui é o erro, né? Não pode dessa forma, essa aqui é a forma correta, você vai seguir retinho aqui na vertical e as linhas horizontais da sua letra, você vai seguir conforme a base. Já falei sobre essa questão da linha curva. Aqui também, se vocês perceberem, ó, tem uma letra cursiva e eu sigo da mesma forma, tá? A letra I, ó, ela vem aqui, ó, em pezinha. Aí depois a letra N. Se você quiser inclinar sua letra, você pode fazer isso, mas bem de levinho, tá? Não vai inclinar muito para não parecer que a sua letra está caindo. Aqui, por exemplo, a letra N, ó, ela deu uma certa inclinada, mas não foi tanto. Melhorar aqui a minha letra I, tá vendo? Ela segue a linha certinha. Então, se você for inclinar a sua letra, se for necessário, que seja bem de leve.
Agora nós vamos fazer o colorido desse lettering e eu vou utilizar algumas canetas que eu tenho aqui em casa, já vou pegar elas, mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês forem colorir o lettering de vocês, fiquem atentos com as cores que vocês vão utilizar. Eu não vou utilizar uma letra vermelha para falar de algo que é positivo. É claro que eu posso utilizar esse tipo de cor, mas é importante você perceber se essa cor não está destoando da sua frase, se ela não está dando um sentido contrário. Aqui nessa palavra professores, por exemplo, eu não consigo imaginar uma outra letra que não seja azul ou verde, tá? Eu gosto dessas duas letras, aliás, eu gosto dessas duas cores de letras para fazer algo que remete mais a estudo, a ensino, né? E aqui a gente tem a palavra professores. Então, sobre cores, eu vou colocar para vocês aqui ao lado o círculo cromático. A gente tem esse círculo para a gente entender um pouquinho como que funciona a utilização dessas letras em um trabalho único. Eu posso colorir, fazer várias cores aqui, utilizar 3 a 4 cores nesse lettering. Eu posso fazer um monocromático, que é uma cor só, de repente a gente pode também fazer o monocromático, utilizando tons diferentes, de repente um rosa com tons diferentes, azul com tons diferentes. Eu já fiz um lettering com tons de azul também, eu gostei. Tem também o preto, lettering preto com branco, fica bacana também, mas aqui a gente não vai conseguir fazer. Eu vou colocar aqui para vocês as cores que a gente pode utilizar nesse lettering, e aí vocês vão escolher comigo. Então aqui eu tenho canetas Posca, que são as minhas canetas à base de água. São canetas com tinta PVA à base de água. Tem também algumas brush pens aqui de cores diferentes. Tem lápis de cor, tá? Eu quero colocar um pouquinho, um detalhe com lápis de cor para vocês verem que é possível sim fazer lettering com lápis de cor. Tem essas outras aqui que eu gosto de utilizar também para fazer acabamentos. E aí eu vou escolher uma dessas cores. Eu pensei em utilizar essas 4 cores. Também queria muito utilizar o rosa. Então, o que a gente pode fazer aqui? Colocar algumas nuances de cores diferentes, alguns detalhes que a gente pode utilizar a caneta rosa para ela não ficar de fora. E aí eu vou fazendo aqui e vocês vão me acompanhando. Aqui na palavra professores, eu vou fazer todo o contorno com essa caneta mais fininha. É uma caneta 04, a ponta dela é bem fininha. Adoro trabalhar com essa caneta. E aí eu vou fazer aqui o contorno, depois eu venho preenchendo. Eu vou utilizar uma brush pen, que é da mesma cor, para poder preencher essas letras aqui. Vou mostrar para vocês como que vai ficar esse preenchimento. E aí eu já adianto o vídeo para a gente não perder tanto tempo nisso aqui, ó. É uma caneta mais grossa, então eu consigo fazer preenchimentos melhores com ela, tá? Apesar de ser uma brush pen aqui, eu não vou utilizar ela daquela forma como a gente escreve com essa caneta. Mas é uma caneta também muito boa para preenchimentos. Essa aqui é a nossa letra P. E aí eu vou fazer no restante das outras, fazer o contorno, depois vir com essa caneta para fazer o preenchimento. Daqui a pouco a gente volta para concluir as outras palavras. Olha aí, pessoal, eu acredito que já está concluído, não quero colocar muita coisa, já está bem colorido, né? Diga-se de passagem, está bem colorido. Aqui eu utilizei nessa sombra que vocês estão vendo aqui, bem roxinha atrás do azul, eu utilizei o contorno de roxo e vim com lápis de cor. Nesse lettering eu utilizei essa daqui, que ela é mais fininha, pra gente fazer os contornos. Essa letra aqui ficou bem legal, eu gostei bastante. Eu coloquei esse efeito aqui um pouquinho mais degradê. Então aqui, ó, nessa palavra aqui, eu utilizei 3 canetas diferentes. Eu utilizei essa daqui para fazer o meu contorno, depois eu vim com um marca-texto, ó, esse aqui é um marca-texto comum que eu utilizei, e aí eu fiz esse laranjinha aqui por baixo, tá? Um laranja mais clarinho que eu fiz. Depois eu vim com o amarelo fazendo o degradê aqui em cima. E aqui embaixo, ó, eu fiz também um outro degradê com essa mesma caneta laranja aqui, que criou esse efeito aqui bem legal. Ficou bem misturado as cores.
Eu gostei do resultado. Falem aí o que vocês acharam. Ficou colorido demais? Eu costumo utilizar meus letterings sempre em tons monocromáticos, um degradê no máximo, tom sobre tons, duas cores talvez, mas com tantas cores assim eu nunca tinha feito antes e confesso para vocês que eu gostei muito do resultado. Eu tenho gostado bastante de letterings coloridos assim. Esse daqui é o lettering finalizado e eu quero aproveitar para vocês. Eu cometi alguns erros nesse lettering. Eu poderia passar limpo, talvez as pessoas nem percebessem os erros, mas eu deixei aqui justamente para a gente olhar os erros encontrados e acertar na próxima vez, para a gente não errar de novo. Quando é um lettering que eu vou vender, eu passo isso aqui a limpo 3, 4 vezes. Acontece muito você errar, você tá aqui, ó, no último pontinho da sua frase e aí você percebe que errou uma letra, borrou. Acontece muito isso e é bem comum, a gente não pode se desesperar, desistir, tem que refazer, ter muita paciência, mas eu quero mostrar para vocês os erros desse lettering aqui. Para começar, essa palavra aqui, ó, professores, se vocês perceberem, eu acho que eu já expliquei para vocês um pouquinho sobre espacejamento, e nessa palavra aqui, ó, o espaço da letra O com a letra F grudou aqui. Eu não pretendia fazer essa sombra aqui, por isso eu não calculei um espaço legal. Porém, ainda assim, a letra E com a letra S, essas duas aqui, ó, ficaram uma distância maior. Se você observar com relação às outras, dá uma distância menor. Aqui eu já comecei a deixar elas mais espaçadas. Talvez esse espaço aqui é justamente o pedacinho que estava faltando para essa. Então, esse foi um erro muito grave que eu cometi nesse lettering. Estou trazendo aqui para vocês. Não tem por que a gente esconder os erros. A gente precisa mostrar para que não ocorra outra vez e que a gente possa aprender realmente com os erros. O outro erro que eu cometi foi aqui, ó. Eu borrei, tá vendo? Aqui, sem querer, eu encostei a caneta. A gente precisa prestar muita atenção quando a gente for finalizar o lettering, tá? Não vá oferecer ao seu cliente um lettering dessa forma. Isso aqui não vai ficar legal para você e vai acabar comprometendo o seu profissionalismo. Aqui também, ó, deu uma borradinha, a caneta ainda estava um pouco úmida, e aí eu não esperei secar. Na hora que eu passei, né, que eu vim com a borracha, acabou manchando aqui, tá? Esses foram os erros que eu encontrei. Claro que podem ter mais erros aí, se você encontrar algum, pode falar, não tem problema. A gente precisa sim reconhecer os erros para que a gente consiga aprender da próxima vez. E aí, como vocês estão percebendo, é mais um vídeo que eu tenho muita coisa para ensinar e acaba ficando grande o vídeo. Então, para não deixar esse vídeo mais extenso ainda, a aula que eu falaria sobre a paleta de cor, eu comecei a falar para vocês um pouquinho, mas eu não concluí. Eu quero falar mais alguns detalhes para vocês sobre a paleta de cor, então eu vou deixar para a nossa última aula. Nós vamos falar sobre os elementos decorativos. Vou responder algumas perguntas de vocês que já tem nos comentários. Vou falar sobre a paleta de cor, vou aproveitar para falar, dar mais alguns detalhes de como a gente escolhe a nossa paleta de cor e também como que a gente vai fazer os burns. Tem esse modelo, tem mais outros 2 modelinhos que eu vou ensinar para vocês de uma forma bem tranquila para a gente fazer, ok? Eu quero pedir que vocês curtam esse vídeo, por favor, ajudem o meu canal a crescer, a chegar a outras pessoas. Quando vocês curtem ou compartilham, ou quanto mais vocês assistem os vídeos, mais o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai levar ele para mais outras pessoas. Então, eu conto com vocês para isso, para curtir e inscrever-se aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo.